eu quero compartilhar com você um pouco sobre um dos passos da Lectio Divina. A Lectio Divina tem 4 passos, como nós sabemos, e eles são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Leitura, meditação, oração e contemplação. Dos 4 passos, um dos mais exigentes, dos mais difíceis, é o passo da meditação, o degrau da meditação. Porque, primeiramente, exige que a pessoa que conduz a Lectio Divina seja uma pessoa com bastante conhecimento sobre o texto bíblico. Uma pessoa que faz leituras, que se aprofunda. Ah, mas se a pessoa não faz nenhum tipo de aprofundamento bíblico, ela não pode conduzir a Lectio Divina? Não, pode sim. É que uma Lectio Divina vai ser muito mais aproveitada quando a pessoa tiver conhecimento sobre aquele texto. Isso é importante. Então nós temos aqui já uma primeira dificuldade. Mas ainda temos mais alguns elementos. A meditação, tradicionalmente como foi ensinada para nós, muitas vezes utilizava-se do elemento de uma anotação, de uma caneta, de um papel, e esse elemento acabava sendo o meio pelo qual a meditação acontecia, né? O condutor ia orientando as pessoas e os participantes iam escrevendo. Isso é bom, principalmente para quem está preparando a Lectio Divina. Mas para aquele que a recebe pode talvez não ter um efeito tão mistagógico. Pode parecer um pouco com o ambiente escolar. Por isso eu sugiro outras formas de conduzir a meditação. A primeira delas é a meditação guiada, que é muito oportuna para jovens, para adolescentes, para adultos. Na meditação guiada, a pessoa que prepara a Lectio Divina já se informou previamente do texto, já leu, já buscou as referências. Essa pessoa, então, conduz com o uso, ela seleciona no texto as principais palavras-chave, os principais pontos, os principais temas. Eu chamo isso de imagens. E, a partir daquelas imagens, conecta a vida dos participantes com o texto e conecta o texto com a vida dos participantes. Os textos da Bíblia possuem uma riqueza muito grande. Muitas vezes há ali significados que não são visíveis à primeira vista, mas que eles trazem uma carga muito grande de enriquecimento, de conversão para aqueles que recebem aquelas meditações. Então, ao escolher o texto bíblico, é importante que você leia com muita cautela, com muita tranquilidade, muito cuidado e busque naquele texto as partes mais importantes que talvez possam estar passando desapercebidas e faça uma conexão com a vida das pessoas que estão com você. Essa é a meditação guiada. E você vai falando, vai fazendo a pessoa passar por aquele percurso que o texto traz. Há outras formas. Com crianças ou até com adultos também é possível. Você pode usar alguns elementos para intermediar essa meditação. Por exemplo, com crianças pequenas, eu, enquanto catequista, utilizo uma folha de papel onde peço que elas desenhem, depois de lermos o texto, algo que chamou a atenção delas, algo que elas acreditam que é a imagem de Deus para a vida delas. E é muito interessante como essas crianças trazem profundas reflexões dos desenhos que elas fazem. Claro, é importante que você faça com que isso não seja um momento escolar, que você conduza essas crianças para que em silêncio elas vão meditando, vão rezando e vão desenhando, ou talvez escrevendo uma palavra que chega até o coração delas. Vale a pena você testar esse exercício, muito interessante. Outro exercício usando uma mediação para fazer a meditação da Lectio Divina é quando você utiliza massa de modelar ou argila. Então as crianças, ou os adultos, até com adultos é possível fazer isso, durante o momento, após a leitura, durante o momento de meditação, eles vão modelar algo que chamou a atenção deles, que pode ser um personagem, pode ser um símbolo, pode ser uma atitude que se liga com o texto. Isso é um modo interessante. Uma catequista que eu conheci, que é a Vanessa, que é catequista em Ribeirão Preto, é artista plástica também, é professora de artes, ela distribui para seus catequizandos uma pequena tela, não é, de tecido e também tintas. E durante o momento da meditação, com grande maestria, ela conduz seus catequizandos para que eles
expressem pelas cores o sentimento que a leitura provocou neles e depois partilhem. E há também o método do Cardeal Martini, que ele usa um método de 4 cores. Usa a cor azul para identificar a ação de Deus, usa a cor vermelha para identificar as palavras de Jesus, usa a cor preta para identificar as personagens no texto e as falas que elas têm, e usa a cor verde para as palavras de vida. Então, a partir disso, há uma percepção muito grande da riqueza que o texto tem. Esse é o método do Cardeal Martini, Lectio Divina 4 cores. Ainda não é muito difundido no Brasil. Há outras formas de fazer a meditação, né? Tudo isso, há muita criatividade nisso tudo, mas o essencial é colocar nossa vida diante do mistério que aquele texto apresenta. É a parte mais difícil, é a que dá mais trabalho. Inclusive é bom que a gente conheça outros métodos, outras formas de fazer, para que nossa ação não seja sempre daquele mesmo formato. Isso cansa, sobretudo, os mais jovens. Eu espero ter contribuído com você. Se você tem outros métodos de realizar a Lectio Divina, compartilhe conosco. Coloque aqui também, expresse a riqueza que você já realiza aí, e isso pode servir para muitas pessoas. Um abraço muito carinhoso e até breve.